Pessoal, então, ok, nossa aula de regime de bens, quero dizer para vocês que tô bem, graças a Deus. Eu tive bem mal dessa porcaria do Covid, não foi fácil. A função ainda mais com as duas crianças em casa e tentando botar em dia um monte de coisas nesse retorno. Ainda tô em quarentena, mas tô bem, graças a Deus. Cuidem-se muito, acho que tem que dizer isso, né? Cuidem-se muito, não é fácil. Eu confesso que achei que não ia ter sintomas, enfim, mas não foi o que ocorreu. Então é bem importante que vocês se cuidem bastante para que isso não aconteça de forma alguma. Bom, estou iniciando a aula para tranquilizá-los, já coloquei um videozinho lá tranquilizando em relação ao trabalho, vou aumentar o prazo, até já vou fazer isso agora, tá? Vou trocar um prazo aqui da tarefa para a gente fazer isso com calma até a semana que vem. Vamos tocar ficha aqui, agradeço aqueles que enviaram, né, que puderam enviar. Vamos tocar ficha aqui no nosso material. Deixa eu ver se eu consigo editar, mas eu acho que sim. Editar as configurações e aí a gente troca a data de entrega aqui para semana que vem, no dia 19. Isso, e tudo dá certo. O que eu quero, gente, com esse trabalho de regime de bens? A ideia é que a gente fizesse isso utilizando o PPT que está ali, utilizando esses acórdãos para a gente poder pensar, né? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então eu vou começar falando sobre o que são, do que se trata, né, o regime de bens, e depois a gente entra nos acórdãos, que daí entra o trabalho de vocês aí também, para pensar e para poderem. Fica muito mais fácil a gente ver a ação de bens quando a gente trabalha com os acórdãos, quando a gente trabalha com os dados. Fica muito mais simples da gente entender por que eles são importantes, né? E essa é a tarefa de vocês, essa é a ideia da gente trabalhar isso aí, tá bem? Então, vamos lá, né? Vamos iniciar aqui, então, compartilhando o nosso PPTzinho. Acho que isso acaba facilitando em certa medida, né? E a gente consegue pensar sobre isso. Pessoal, olha isso, né? A questão do regime de bens, ela acaba sendo extremamente importante para que a gente consiga estabelecer essas noções preliminares quando a gente trata do direito civil, né? E isso vai servir para toda a vida jurídica de vocês, como eu já disse antes. Por quê? Porque assim como a gente pessoas, né? Assim como a gente conceituou o que são pessoas físicas, o que são pessoas jurídicas, também é importante a gente conceituar o que são os nossos bens, né? O que são os bens, os bens do ponto de vista jurídico, né? Então, a gente vai iniciar com a ideia do que a gente chama de patrimônio, né? E vocês já devem ter ouvido falar sobre isso quando falam em direito de família, quando falam na questão de sucessões, enfim, eu acho que é algo que já vem muito clara, né, dentro dessa ideia de vocês. Via de regra, a ideia de patrimônio é a gente dizer que se trata de um conjunto de bens e direitos vinculado a uma pessoa ou uma entidade, ou um conjunto de direitos subjetivos sobre determinada coisa com valor pecuniário, né? Ou ainda um conjunto de bens penhoráveis de uma pessoa. Então, na verdade, a gente não tem uma definição única para o que é patrimônio, porque, por exemplo, quando eu falo em execução, né, eu vou estar falando, eu vou na busca, execução do ponto de vista processual, a ação de execução, por exemplo, eu vou atrás, eu vou buscar o patrimônio dessa pessoa. Qual é o patrimônio dessa pessoa do ponto de vista de uma execução? O patrimônio dessa pessoa é, na verdade, o conjunto de bens penhoráveis, ou seja, aquilo que eu posso alcançar através da execução para que
esta pessoa venha a suprir, este patrimônio venha a suprir esta dívida que está sendo executada, que está sendo cobrada nesta determinada ação. Ou ainda, o patrimônio pode ser considerado o conjunto de direitos subjetivos, ou seja, eu tenho direito à posse a determinado bem, eu tenho direito à propriedade a determinado bem, eu tenho, enfim, né? Desde que isso tenha um valor pecuniário, que isso possa ser tido como algo valorativo, né? Que tenha valor monetário, essa é a palavra, desculpa. Ainda, esse conjunto de bens pode ser visto de uma maneira mais ampla, né? Pode ser visto não só como conjunto de bens, de direitos, ou mesmo de obrigações vinculados a uma determinada pessoa. O que é importante, né? É importante que a gente tenha a noção, né, de que o patrimônio envolve a questão econômica, envolve as relações jurídicas que possam ser apreciáveis de maneira econômica, ou seja, que eu consiga ter uma percepção econômica sobre isso. Isso quer dizer que toda vez que eu tiver reflexos econômicos, tiver relações jurídicas que vão gerar reflexos econômicos, eu estou tratando de relações que envolvam patrimônio, ou seja, direitos patrimoniais. Então, na verdade, eu não posso dizer que simplesmente o patrimônio vai ser algo, por exemplo, algo de que eu tenha propriedade. Então, eu sou proprietária de um veículo, sou proprietária de um apartamento, sou proprietária de uma bicicleta, tem que fazer a piada, né? Não aguento. Enfim, de uma série de bens que têm valor econômico. Mas o patrimônio pode abranger, inclusive, a própria posse. Então, vejam o que a gente traz aqui nessa jurisprudência, dizendo o seguinte, olha, ainda que eu esteja apenas sobre a posse de determinado bem, desde que ele tenha valor econômico, ele também é tido como patrimônio, né? Ainda que se tenha somente a posse. Aqui é um caso de um conflito de jurisdição falando do crime de dano, né? Da configuração de um crime de dano em razão de uma tornozeleira extraviada. Né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, percebe-se que o conceito de patrimônio abrange, inclusive, os bens sobre os quais o Estado tem apenas a posse, notadamente porque possuem evidente valor econômico, né? Então, tendo em vista que o Estado celebrou contratos de aluguel com a empresa privada, obtendo, então, a posse da tornozeleira eletrônica, mostra-se evidente a qualificadora de dano ao patrimônio público. Então, quero dizer que, uma vez que o Estado alugou essa tornozeleira, ele passou a ter a posse dessa tornozeleira. Ele não é proprietário dessa tornozeleira, mas é considerado patrimônio público, patrimônio do Estado, porque este bem está sob a posse, né, sob a relação jurídica de posse para com o Estado. Então, vejam, se eu sou, então, proprietária de um imóvel, sou proprietária da bicicleta, e alugo uma casa na praia, né? Este bem está, né, de acordo com a jurisprudência, dentro do meu universo de patrimônio, em que pese eu só tenha sobre ele a posse. Gente, por que isso é importante, então, e para além dessa questão da expressão econômica, e por que a gente não fala só em bens do ponto de vista por que a gente não fala só em bens quando a gente fala sobre o patrimônio, mas a gente pode vir a falar até mesmo da constituição de outras relações jurídicas, como direitos sobre créditos, ou ainda sobre obrigações, como, por exemplo, a questão dos débitos, né? Porque, na verdade, o patrimônio ele é uma complexidade, ele vai ser um pouco maior
do que simplesmente se falar que esse indivíduo tem simplesmente uma casa, um apartamento, uma bicicleta, né? Vejam que, por exemplo, vou dar um exemplo de uma relação jurídica que há pouco tempo nos foi trazida aqui, até no escritório do meu marido, que foi bastante interessante de se pensar. O que aconteceu? Uma determinada cliente gostaria de comprar, de fazer um contrato. Ó, vejam isso, tá? Só para a gente pensar juntos. Queria fazer um contrato para comprar uma casa na praia. Ela gostaria de adquirir uma casa na praia. No entanto, em pesquisa, diante desse patrimônio, né, dessa proprietária dessa casa, que se gostaria de comprar, que a nossa cliente gostaria de... Nossa, virou minha cliente, né? Mas a cliente dele gostaria de comprar. Ela diz o seguinte, olha, eu tenho uma preocupação, porque essa pessoa que vai me vender a casa, ela possui uma dívida que está sendo cobrada, está em juízo em uma ação de conhecimento, uma ação indenizatória, de em torno de 800 mil reais. A casa da praia, essa valia em torno de 400 e poucos mil reais. Muito bem, uma boa casa, né? Vejam bem. Essa senhora, então, tinha essa dívida de em torno de 800 mil reais e ela tinha outros bens em seu nome. Então, ela tinha um apartamento em Porto Alegre, ela tinha outros bens que compunham também o seu apartamento. Se ele chegasse no escritório e dissesse para você assim, olha, eu preciso investigar e saber o patrimônio dessa pessoa, o que você faria? Você ia olhar só os bens que ela tem em propriedade ou você também ia olhar se ela tem dívidas, se ela tem outros tipos de outras ações contra ela, enfim, algo que possa fazer com que ela tenha a necessidade, né, de dar conta dessa relação jurídica. Então, vejam, nessa compra e venda, gente, por certo, a gente não vai poder olhar somente, olha isso, né? E a gente não vai poder olhar somente para aquilo que essa pessoa já tem. Eu preciso saber todas as possibilidades de que este patrimônio que ela tenha esteja envolvido, né, esses bens que ela já tenha, esteja envolvido em algum tipo de relação jurídica, seja em relação a uma obrigação, seja em relação a um débito, seja em relação a uma outra questão. Então já fica a dica aqui, quando vocês forem adquirir imóveis, olhem sim toda a situação jurídica e as relações jurídicas que essa pessoa tenha, inclusive em relação a certidões negativas, etc., porque isso é fundamental para que vocês entendam, né, e para que vocês saibam efetivamente qual a abrangência, né, dessa questão do universo patrimonial dessa pessoa. Então, eu preciso saber qual a abrangência, eu preciso saber como isso vai funcionar. Até porque é importante que a gente entenda que essa complexidade de relações jurídicas, ela vai ter projeção em cima daquilo que vai acontecer em cima desse patrimônio dessa pessoa. Então, é fundamental que a gente consiga saber como é que isso vai funcionar. Então, só para a gente entender um pouco melhor, o que vai interessar, né? O que vai compor esse patrimônio, né? Todas as relações jurídicas que tenham expressão econômica, né? Todas as relações jurídicas que se possam converter em dinheiro, né? Que se possam converter em relações monetárias. Então, todas as relações jurídicas que tenham essa possibilidade são tidas como relações patrimoniais. E os tais dos direitos não patrimoniais são aqueles que não têm
à primeira vista, expressão patrimonial, ou seja, expressão econômica, né? Então, vejam que pode acontecer, como a gente já falou sobre a questão, por exemplo, dos direitos da personalidade, vocês vão lembrar disso, situações em que a gente tenha um bem não patrimonial, direito da personalidade, né? Então, isso significa uma relação não patrimonial, uma relação extra-patrimonial, que pode vir a ser convertida em pecúnia, que pode vir a ser convertida em expressão econômica através da indenização. E aí sim, criar uma nova relação jurídica, e aí sim, uma relação jurídica patrimonial. Então, vejam, gente, todas essas relações jurídicas, elas vão ter expressão econômica. E esse é o nosso tal de patrimônio. Gente, o direito ainda vem trazendo algumas fissuras nessa teoria tradicional, né? Como, por exemplo, a questão da validade do testamento, né? Isso acaba sendo importante no sentido que ele vai dizer o seguinte, lá no artigo 1857. Toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles depois da sua morte. A legítima dos herdeiros não será incluída no testamento, ou seja, a legítima ela é destacada, os herdeiros têm direito a essa legítima e essa legítima é tida por lei como uma estrutura que tem que ser destacada, que deve ser destacada para que a gente tenha esta compreensão. O resto são os chamados bens testáveis, que podem vir a ser testados, que podem ser parte do testamento, tá? Deixa eu pegar um minuto. Ocorre que nem só bens patrimoniais podem vir dentro dessa ideia, dessa teoria tradicional de patrimônio, né? Porque, na verdade, o que acontece? Se a gente for pensar no próprio parágrafo 2º, inclusive disposições testamentárias de caráter não patrimonial podem vir a ser testadas, né? Podem compor o próprio testamento. E isso tem sido cada vez mais comum, além de ser válido e reconhecido pelo testamento. Outra questão que também é bastante importante, que também rompe um pouco com essa ideia da teoria tradicional, é a questão dos bens e das relações jurídicas que ainda não são existentes, né? Ainda não são comercializáveis, que é o exemplo dos direitos creditórios ainda não performados, né? Por exemplo, direitos creditórios que ainda não estão perfectibilizados, que ainda não cumpriram todos os seus requisitos, né, não foram implementados, mas eles podem vir a ser negociados, né? Então, tudo isso são questões que vão avançando na ideia de patrimônio, em que pese eles não tenham ainda a configuração efetiva de estrutura sobre o direito patrimonial. Gente, a principal característica desses bens e da relação jurídica que vai integrar o patrimônio é justamente a ideia de transmissibilidade. Ou seja, patrimônio é tudo aquilo que eu posso ceder, tudo aquilo que eu posso fazer circular, que eu posso
transmitir para outra pessoa, né? Então, essa característica é uma característica não no sentido de transmitir a universalidade patrimonial, né? Vejam que, por exemplo, a transmissão causa morte, ou seja, a transmissão que é feita através, por exemplo, do testamento, ela tem um limitador, que é a legítima, né? Mas a transmissão do patrimônio no sentido dos bens que vão integrar esse patrimônio dessa pessoa, o universo de bens que vai integrar o patrimônio dessa pessoa. A transmissibilidade patrimonial, então, ela vai ocorrer com a cessação da existência da personalidade civil, ou seja, com a extinção da pessoa, né, que é a morte do indivíduo. Então, essa transmissão patrimonial, ela vai acontecer através da cessação da existência da pessoa. Ou ainda, a transmissão patrimonial inter vivos, né, no sentido da sucessão que vai se ter de uma empresa pela outra, né, como, por exemplo, no próprio direito empresarial, com a aquisição da universalidade patrimonial. Né? Então, vejam que existem características específicas sobre a questão do patrimônio e um regramento específico sobre essa ideia. Uma outra questão que acaba sendo bastante importante se refere à questão da teoria da afetação. Né? A afetação, então, é um regime pelo qual uma parte do patrimônio passa a ser afetado para determinado encargo. Ou seja, é como se fosse um gravame, um selinho, né, que a gente coloca ali, dizendo, olha, esse determinado patrimônio, ele está afetado, ele está destinado a suprir, a cumprir determinado encargo ou determinada obrigação que foi criada. Então, vejam que é quase que como uma ideia de indisponibilidade. Né? Então, vejam, por exemplo, aqui a gente até traz a ideia das fundações, né? Que elas acabam sendo afetadas a criação dessa pessoa jurídica, né? Lembram que as fundações são espécies de pessoas jurídicas, né? Nós vimos isso, e que elas têm como característica a afetação de um determinado patrimônio, a criação dessas fundações. Né? Então, justamente a ideia de afetação é separar, né? Eu vou não usar tecnicamente essa expressão, mas é exatamente isso, né? É tornar indisponível, é como se colocasse um selinho, um gravame em cima desse determinado bem, dizendo, olha, este bem está afetado para cumprir esse encargo, essas obrigações aqui. Então, ele vai ser destinado a isso. A gente tem o exemplo do patrimônio de afetação, que é tido na lei dos condomínios e incorporação imobiliária, até como uma forma de segurança. É o exemplo dos antigos condomínios, que se tinha muito medo de que, eventualmente, as incorporadoras quebrassem, as incorporadoras fossem à falência ou tivessem algum problema na entrega desses imóveis. Então, se criou a possibilidade de se afetar um determinado patrimônio para que esse patrimônio dê conta, né, da extinção do cumprimento do encargo de entrega de determinada incorporação de determinados bens imóveis. Gente, olha só, a ideia de coisas e bens jurídicos, elas vão ser justamente o objeto que vão o objeto das relações jurídicas que vão vincular esses sujeitos. Lembram que ali no início eu comentei dizendo assim, olha, a gente viu que são pessoas jurídicas ou pessoas físicas, que nada mais são do que os nossos sujeitos das relações
civis, e agora a gente vai ver o que são os bens, né? O que são as coisas. Se forem observar, a gente inicia trabalhando direito civil, e eu falava isso lá no início do nosso semestre, a gente inicia trabalhando justamente a questão das pessoas, né? Depois disso, a gente trabalha a ideia de estruturação do que são as relações em si, né? Então a gente inicia trabalhando as ideias basilares do que são pessoas, do que são bens, enfim, dentro do direito civil. Depois disso, a gente vai trabalhar as relações em si, que vocês vão trabalhar em direito das obrigações, e depois disso, vocês vão trabalhar ainda o direito das coisas, ou seja, as relações jurídicas que vão envolver os objetos destas obrigações, né? O que é o objeto de uma compra e venda de imóvel? A compra de B, um imóvel X. A é sujeito, B é sujeito, o imóvel X é a coisa ou o bem jurídico envolvido na relação jurídica entre A e B. Lembram disso? Então, bem simples, gente. O bem, na verdade, é tudo aquilo que nos agrada, né? O dinheiro, a casa, o telefone, enfim, né? É algo que não também pode ser algo incorpóreo, né? O bem também pode ser algo que venha, como por exemplo, aqui a gente brinca com o pôr do sol, enfim, que não se exprime num corpo, né? Mas que é algo que seja bom. Bem ainda pode ser coisas que se incorporam, como por exemplo o nome, o domicílio, a qualidade de filho, etc. Né? Mas é importante que a gente entenda que os bens jurídicos, eles constituem em si a possibilidade de coisas que não podem integrar o patrimônio, limitados aos bens econômicos. Ou seja, o bem jurídico é algo maior, é algo mais amplo, né? Eu posso ter, por exemplo, um bem jurídico, o resguardo do meu nome, que é um direito da personalidade. Eu posso ter como um bem jurídico a existência do meu domicílio, que não se confunde com a coisa que é o meu imóvel, enfim. Né? Então vejam que a ideia de bem jurídico, de preservação do bem jurídico, ela é mais ampla, né? E a ideia de coisas são exatamente a ideia de bem do ponto de vista corpóreo, do ponto de vista palpável, né? Então, é bem importante que a gente faça essa referência, né? Porque a gente pode ter a proteção da vida, da personalidade civil, a gente pode ter a proteção também desses bens, como eu disse, mesmo que eles não possuam expressão monetária. Até porque a gente viu que o que vai integrar o patrimônio é aquilo que vai ter expressão econômica, né? Então, é comum fazer referência aos bens jurídicos de maneira mais ampla, sendo que eles vão poder ou não integrar o nosso patrimônio. Né? Então, eu posso ter o bem jurídico o pôr do sol, o meu nome, o direito da personalidade, e eles podem ou não integrar o meu patrimônio, ou seja, eles podem ou não ser chamados de coisas, né? Coisas jurídicas. Vejam que, então, o bem jurídico ele vai ser, como eu disse para vocês, o objeto dessa relação jurídica. Seja ela patrimonial ou não. E a coisa é a parte, né? É uma parte dela, gente. Ou seja, ela vai ter concreção no mundo físico, tá? Então é importante a gente entender por que a gente fala em direito das coisas, né? Os direitos das coisas são aquilo que eu posso ter efetivamente uma concreção de alguma forma no mundo físico, né? A ideia do bem como
como algo que tem expressão material, né? Eu também posso ter o direito a um crédito, a ideia do direito os direitos creditórios que a gente falava há pouco, né? Como receber o pagamento de honorários, né? Como receber, enfim, eu posso ter o direito a um crédito, e isso não é uma coisa é um imóvel, uma coisa é um carro, uma coisa é uma bicicleta, que a gente brincava agora, né? Mas o direito a um crédito, ele é um bem jurídico a ser protegido, né? Ele é um bem imaterial, ou seja, ele é um bem incorpóreo, né? Só que é importante a gente entender que nem tudo que é corpóreo é uma coisa. Isso também é importante. Porque a gente falou que coisa é uma casa, é um carro, etc. Mas existem outros bens que não são considerados coisas, né? Porque possuem atributos chamados imateriais, como o próprio corpo humano, né? E não é possível, por exemplo, a gente dissociar a materialidade do corpo humano dos seus atributos imateriais, como é o caso dos direitos da personalidade. Então, em que pese o corpo humano seja algo palpável, seja algo que exista, algo material, algo corpóreo, até pela própria expressão, né? Ele não é tido como uma coisa, mas sim é tido com a ideia de atributos imateriais. Vamos respirar, meu Deus. Ok. Que mais aqui? Também é importante dizer que nem todas as coisas podem ser objetos de relações jurídicas, né? Seja porque ela é insuscetível de apropriação, seja porque elas não foram apropriadas. Então, não necessariamente a gente vai ter coisas que vão ser objetos de relações jurídicas. Coisas, então, que na sua globalidade são insuscetíveis de apropriação são as coisas comuns, como, por exemplo, o mar, o ar, a natureza, né? Então, são coisas que não são passíveis, são coisas corpóreas, sim, mas não são coisas que são passíveis de apropriação, né? Então, ainda que em pequenas porções elas possam ser armazenadas, né? Se a gente for pensar na água mineral, enfim, na garrafinha, etc. E coisas também que não foram assenhoradas, são chamadas de coisas que sejam abandonadas, seja porque nunca tiveram dono, como a caça, o peixe, os peixes no mar, a menos que sejam protegidas pelo direito e com a ideia daquele primeiro que tiver posse sobre elas. Então, gente, é importante que a gente tenha essa compreensão no sentido de que fatos humanos também não vão constituir em coisas, né? Eles também não vão ser coisas. E eles também podem ser objetos de relação jurídica. Por exemplo, quando vocês forem ver lá em obrigações, vocês vão ver as chamadas obrigações de fazer. Então, vocês vão ter lá, encomendar a pintura de alguém, pedir para fazer um determinado reparo, etc. Então, eles também não são coisas, eles são fatos humanos que se constituem em obrigações de fazer, ou algo que o ser humano tenha que fazer. Isso também não é tido como coisas, né? Então, vejam, para que sejam tidos como coisas, né, na acepção da figura, a gente tem que estar tratando de bens que tenham expressão material
de bens que tenham expressão material, de bens que não tenham sido abandonados e de bens que possam ser apropriados, ou seja, não pode ser, agora eu virei o dono do mar, eu virei o dono, não, são bens que possam ser assenhorados, apropriados, né? Senão eles não caracterizam coisas em si. Essa é a nossa primeira parte sobre a questão do patrimônio, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação. Só vou abrir aqui, vou interromper um pouquinho, só para eu poder abrir aqui as informações. Aqui.